Aqui quem fala é o pastor Michael Adriel. Estamos aqui ao vivo, como vive o nosso Deus, para estar tratando aqui nessa oportunidade única dada por nosso Deus e Pai, e um convidado de suma importância especial para nós e muito conhecido no nosso canal, pastor Rodrigo Timóteo. Se apresente, pastor Rodrigo Timóteo. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar junto com os irmãos, poder cooperar na obra do Senhor, junto com o amado amigo pastor Adriel. E nessa noite, essa data especial, seja de manhã para você, à tarde ou à noite, a gente vem aqui, trouxemos um convidado especial para tratar de alguns assuntos aí que o Espírito Santo nos direcionar. Quem que é o pastor Rodrigo Timóteo? Servo do Senhor, marido, pai, trabalhador. Minha esposa se chama Nathaniel Timóteo, qual eu amo muito. Minha filha Noemi, meu filho Daniel. Somos ali da Assembleia de Deus do Belém, setor 53, Jardim Jurema. Estamos aí caminhando, aguardando o arrebatamento da igreja, porque não temos nada a esperar desse mundo, a não ser a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tá vendo aí, né, Daniel? Apresentando aí, tá representando, muito bem. Meu amado irmão, pastor Rodrigo Timóteo, uma pergunta que eu queria fazer para o irmão, a gente decorrer aqui sobre o assunto. Você que é um jovem pastor, que exerce o ministério pastoral, qual que foi os maiores desafios que você tem enfrentado, e já enfrentou também, né? Apesar de ser jovem, a experiência, a maturidade não tem nada a ver com a idade, né? Até porque tem pessoas que são avançadas de idade, mas não têm maturidade, porque maturidade tem a ver com discernimento, com experiência e com aprender na sua perseverança, nas suas experiências. A pergunta é, qual que foi os seus desafios maiores para o ministério pastoral, o desafio que um jovem pastor enfrenta? Um jovem pastor, no meu caso, a gente enfrenta muito desprezo, né? Muitas das vezes as pessoas por verem nossa idade, mas é Deus quem chama, né? É Deus quem chama, é o Espírito Santo quem direciona. E a Bíblia fala ali em 1 Timóteo 3, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? Como o próprio Jeremias disse, né? Eu penso parar, mas há um fogo que arde dentro de mim, certo? Então, a chamada, aquilo que Deus colocou na vida de Jeremias, o ministério, seja ele profético, pastoral, evangelístico, ele arde dentro da gente. Nós estávamos em casa, né? Estava em casa, o senhor estava vindo do seu trabalho e Deus ardeu, preciso falar de Jesus, porque arde o ministério de falar da palavra, o ministério de expor a palavra do Senhor. Então a gente, por mais que tenhamos problemas, isso arde dentro de nós, isso é o chamado, isso é o que testifica, o que confirma, mesmo você passando por momentos difíceis, por às vezes problemas financeiros, né? Eu lembro há uns 4 anos atrás, 4 para 3 anos atrás, a gente almejando fazer a obra no nós, o Senhor, e ali, eu acho que seu pai deu um conselho, eu lembro como hoje. Aí seu pai falou assim, que quem quer viver da obra missionária tem que saber lidar com os problemas financeiros e familiares. E foi uma verdade. Naquela época eu estava de cabeça querendo fazer a obra, aquele desejo, né, de eu vou ficar nesse ministério, vou pegar essa igreja, vou levantar e vamos fazer, né, assumir uma igreja na época. Só que não foi fácil. E na hora que veio os custos, né, como a gente costuma pregar, veio o custo do aluguel do ministério, aí já entrou o financeiro, veio o custo ali de você saber lidar com a obra, né, e as questões de casa, para saber uma pessoa jovem é difícil, né? É difícil você saber lidar. Mas ninguém nasce sabendo, Deus vai nos aperfeiçoando e a gente vai aprendendo a ter um equilíbrio. O que me marca e o que é um conselho para todas as pessoas falta pessoas equilibradas, e esse equilíbrio só vem quando você acredita, persevera, através da perseverança, através de você quebrar a cara muitas vezes, às vezes das frustrações. Deus ele vai te equilibrando e vai te dando sabedoria para você saber consolidar todas as coisas. Um abraço aí, pastor Alexandre Gregório, Igreja Boas Novas, né? A comitiva, a visão de águia é muito importante, né? Uma visão missionária que tem feito a diferença. E é verdade, meu amigo, pastor Rodrigo, a gente vê que é através dos desafios que a gente vai crescendo, né? Exato. Através dos desafios que a gente vai aprendendo, né? Interessante que é necessário os desafios, entrar em certas batalhas, guerrear, onde o guerreiro vai sendo forjado cada vez mais. E sobre ministério, o senhor acredita nos 5 ministérios descritos em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, a saber, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres? Acredito. O apóstolo Paulo,
Ele escreve essa carta por volta ali do ano 58 ao 60, essa carta aos Efésios, e é interessante porque ele vai escrever, capítulo 4, verso ali do número 11, ele vai dizer que Deus estabeleceu, Deus colocou na obra. Então, se ele colocou, como que eu não vou acreditar? E tem algo dentro de mim que essa é a forma, porque a linguagem ali é de obra, certo? E obra a gente tem que levar para o contexto de construção mesmo. E então, se a igreja quer crescer, ela precisa ter os 5 ministérios, porque cada um tem sua função. Aí a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, e ali os ministérios também falam do corpo de Cristo, que cada um tem a sua função dentro do corpo, e cada um tem o seu objetivo. Então, se a gente não acreditar nisso, a gente tem que tirar um monte de outro texto da Bíblia, e a gente vai desconstruir o que Deus estabeleceu através do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Tem muita gente presa, né, em muitas tradições, né? Não naquilo que Deus já revelou através da sua bendita e santa palavra que não volta vazia. Interessante sobre os 5 ministérios, pastor Rodrigo. A gente vê na nossa geração, tem muita gente que tem até um título, um cargo, mas há uma diferença muito tremenda de Efésios 4:11, porque é Cristo que dá esse ministério, algo espiritual. A igreja reconhece, né? Como Atos Apóstolos capítulo 3, quando Paulo e Barnabé foram enviados para a primeira viagem missionária. A igreja o reconhece, mas quem dá, quem separa é o próprio Espírito de Deus. Queria que o irmão falasse um pouco mais sobre isso, porque hoje em dia tem muitas pessoas que têm o título, tem muitas pessoas que foi até pela denominação, né, colocado lá, né, para exercer um certo ofício, mas não tem o chamado. A gente vê que não tem o chamado, não está qualificado para essa grande responsabilidade. É os famosos aventureiros, né? Exatamente, o chamado quem dá é Deus, né? Como falei de Jeremias há pouco. Profeta Jeremias, Deus chamou ele ainda jovem, e Deus revelou que no ventre ou antes dele ser formado, Deus já tinha chamado ele como profeta. Então quem dá o santo ministério é Deus. Quando em Atos capítulo 13, Barnabé e Saulo, outros mestres e profetas estavam ali orando e jejuando, o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, né? Entendemos então que pela direção do Espírito Santo e de acordo com a Bíblia, o Espírito não nega a Bíblia, tá? O Espírito Santo não vai negar a Bíblia. Se você talvez disse, você está no monte aí, está no monte lá orando, e aí você fala, o Espírito Santo falou comigo aqui, e eu não preciso do que está escrito na Bíblia não. Isso não foi o Espírito Santo que falou, porque disse Jesus lá em João capítulo de número 16, que quando o Espírito viesse, o outro Consolador, ele vos revelaria tudo que eu tenho vos dito. Ou seja, o que ele tem vos dito é o que Jesus pregou e ensinou para os discípulos. O Espírito Santo vos revelaria e testificaria aquilo que Jesus faria. Ou seja, a direção do Espírito Santo quanto aos 5 ministérios, a direção de Jesus, o jeito que a obra tem que ser feita, e quem testifica e confirma é o Espírito Santo, como aconteceu em Atos capítulo 13. Terrível, forte. Interessante que o pastor Luciano, trazendo argumentos sobre Efésios 4:11, ele fala que esses 5 ministérios é como se fosse um técnico de futebol, que prepara os jogadores, preparando o santo, a igreja, né, para o próprio ministério. Isso é interessante, né? Exato. E aí, eu particularmente eu tenho uma visão, até outros teólogos também têm, pastor Eliseu Rodrigues, se você colocar lá uma mensagem dele sobre as 10 virgens, ele vai trazer uma aplicação. O Dr. Alderir Nelson Rocha, a teologia de Nelson, ele traz isso primariamente nos seus ensinos, e eu acho interessante essa visão. Mas tem outras pessoas que trazem esse mesmo entendimento de que as 5 prudentes como as 5 loucas, né? Porque assim, 10 virgens quem traz é nós, certo? Mas o texto fala sobre 5 prudentes e 5 loucas. E 10 virgens no caso está na epígrafe, né? Certo? Para alguns epígrafes vai estar escrito lá 10 virgens, mas o contexto ali fala de 5 loucas e 5 prudentes. Esse contexto, trazendo só uma base, fala de virgens que têm que estar preparadas, né? Com azeite e com as suas lamparinas acesas. Agora, qual é o objetivo da lamparina? Biblicamente falando, lançar a luz, né? A palavra é considerada aqui como lâmpada para os pés e luz para o caminho, certo? O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O próprio Jesus disse para nós, vós sois a luz do mundo. E a palavra ela vem para lançar a luz. O próprio Jesus falou, quem anda em luz não anda na treva, certo? Então, as virgens, elas tinham papel. Qual era o papel? Elas não eram noivas, elas estavam ali para iluminar o caminho da noiva, para que ela pudesse chegar até Jesus. Qual é o papel dos 5 ministérios? Fazer uma aplicação, ter azeite nas suas reservas, na sua lâmpada, para que essa lâmpada possa acender, para poder levar a igreja até Jesus. Então esse é o ministério, do jeito que Deus quer que a gente faça a obra, para a gente poder levar a igreja até Jesus. Forte. Interessante, pastor, porque todas elas tinham lâmpada, né? Tinha um lampião, né?
Mas todavia o que faltou ali era a essência, era o azeite. Tem muita gente hoje em dia que tem até as lâmpadas, né? Ministério, dons, mas falta a essência. Dentro desse contexto, se a gente for levar o pé da letra, quando as loucas, né, voltam lá, que elas foram lá procurar azeite, comprar azeite, quando elas voltam, elas batem na porta, né? Abre-nos a porta. Só que o Senhor responde, está fechado. Aí, Mateus 25, a parábola das virgens, não fala o que acontece depois. A parábola das virgens não fala. Mas quando você vai lá para Mateus 7, está a continuação da história de Jesus. Vai lá em Mateus 7, no verso 14, se não me falha a memória, Jesus vai falar assim, que naquele dia eles bateram na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta. Continuação da parábola das virgens. Senhor, abre uma porta. Aí eles responderam, não vos conheço. Mas em teu nome eu preguei, eu profetizei. Quem é que prega? Quem é que profetiza, senão os ministérios? Senão quem tem oportunidade na obra do Senhor, que está exercendo. Aí lá vai outra. Aí alguém pode falar, não, mas você está falando então que eles são profetas, mas não estou falando sobre isso não. Mas o pastor Josué Brandão costuma pregar isso, Hernandes Dias Lopes costuma pregar isso, que tanto pastor como evangelista, o Hernandes Dias Lopes não vai falar a parte do apóstolo, eles não entram nesses detalhes, né? Mas ele fala que os ministérios ali, falando do pastoral ou do evangelista, é função. Ou seja, tem muitas pessoas que profetizam, que pregam, que até cuidam de pessoas, certo? E tem muitos pastores escondidos aí, certo? Mas que não foram reconhecidos. Não teve alguém ali, não tem uma organização, não tem um respeito. Hoje em dia falta reverência, né, para grupos, para a pessoa entender o ministério da outra ali. Discernimento. Exatamente. Hoje em dia falta respeito, reverência, a comunhão. Eu não tenho pastor e não quero saber. Às vezes tem alguém ali que é pastor no meio daquela comunidade ali. No meio dessa bagunça que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque falta ordem, falta a Bíblia, falta o tutano para as pessoas poderem estar isso. Mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas qual é o sentido, varão? É que, diante disso, aqueles que bateram na porta naquele dia são pessoas que têm ministério, só que se perderam no meio do caminho ou continuaram pregando e profetizando dentro da igreja, mas não estavam com vida com Deus. Por isso que ele vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses são os ministérios. Vai ter 5 prudentes e vão ter loucas, 5 loucas. A realidade, né? A gente vê muito isso, né? Interessante. Sobre a obra missionária, pastor Rodrigo, o senhor já fez muitas obras missionárias, né? O senhor tem feito aí, tem experiência nessas obras missionárias, a qual é chamado o ID. É para todos? Uma pergunta aí, eu até fiz essa pergunta para meus alunos aí, tinha alguns que responderam certíssimo, outros ali entrando na dúvida ali, se o ID é para todos. E eu faço uma pergunta para os irmãos. O ID, Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ensinar todas as coisas que Cristo nos ensinou, ensinar a guardar. O ID é para todos ou é para alguns? Pastor Rodrigo Timóteo? A gente lê na Bíblia, a Bíblia tem algumas minúcias, né? A Bíblia tem algumas minúcias. Marcos 16:15 fala do ide e pregai. Minha visão, diante do que o Espírito Santo me revela, é que o ide e pregai está relacionado aí a lançar uma semente, certo? É o papel do evangelista, aquele que vai, lança a semente, mas ele talvez não discipula, não cuida. Mas Mateus 28, verso de número 19, Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Esse discipular está ligado àquele que cuida, gasta tempo, que cuida da saúde espiritual. Eu costumo dizer que Marcos 16:15, o ide pregai, é como o obstetra. O que o obstetra faz no parto? Ele é aquele que faz aquela gestação para que nasça a criança, né? Ele faz aquela operação, ele ajuda a fazer nascer, é como um pregador itinerante, né? O obstetra, que vem ganhar alma naquele dia e depois nunca mais volta aqui. Você nunca mais vê o obstetra. Você vai lá no parto lá da sua esposa, lá tá, nasce a criança, você vê aquele obstetra ali que ajudou a ganhar, daqui a pouco nunca mais você vê aquela médica, aquela obstetra, porque ela só cumpriu a missão dela. Só cumpriu a missão dela. Agora o id ir fazer discípulos, o id fazer discípulos já é gastar tempo. Aí fala do pastor, aí já fala do pediatra, que cuida ali da vacininha, dá tal remédio, e vai cuidando assim, ela tem que tomar tal vacina, daí 1 ano, 2 anos, esse é o papel pastoral. Então, ao meu ver, falando de missão e falando de discipulado, dentro desse contexto que nós estamos falando sobre os 5 ministérios, cada um tem a sua função, e Deus tem dado forte ao meu coração que os pastores nossos, da nação brasileira, aqui os que eu conheço de São Paulo, como alguns fora, estão passando dificuldades, e aqui tem uma obra missionária grande. Tem pastores que não conseguem pagar aluguel da igreja, não estão conseguindo pagar da sua casa, estão sacrificando suas vidas, sua esposa. E se você que tem um desejo pela obra missionária, isso aqui eu falo pelo Espírito Santo de Deus, se conscientize disso.
E a sua fé vai ser cobrada a partir dessa revelação, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com você do outro lado. Que tem pastores que são verdadeiros missionários, que Deus colocou aí perto de você, que são profetas de Deus, que se você ajudar ele, pode ter certeza que Deus pode fazer na tua vida. Eu não estou fazendo barganha com você não, porque a Bíblia diz, aquele que reconhece um profeta na qualidade de profeta, ganha galardão de profeta. Tem pastores que estão precisando de empurrãozinho seu, para continuar, para permanecer, para alcançar outras vidas, outras almas, para tirar jovens da cachaça, do boteco, da narguile. Então, existem pastores e igrejas aqui locais, que é uma verdadeira obra missionária, é o que Deus tem me mostrado. Esses últimos 4 anos, Deus tem me dado a visão de que a maior missão está aqui em Jerusalém, está no nosso Brasil, né, na nossa Jerusalém. Por quê? Porque a igreja brasileira está precisando ser evangelizada. E eu falo isso aqui sem soberba, mas está precisando de uma conscientização. As pessoas estão querendo ir lá para a África e não se dão bem aqui no Brasil, não se dão bem nas suas famílias, casamentos destruídos, casamentos de fachada, no altar está pregando, no altar está cantando, mas dentro de casa. Então a obra missionária está precisando ser feita aqui, ó. É hora de a gente voltar aos princípios, voltar à raiz da palavra, e a palavra basta, sair da tradição. Tem muita tradição que eu falo que é heresia, é coisa do Satanás, que está fazendo muitas coisas ficar divididas. E eu sei que vou ser cancelado por causa disso, mas é verdade. É forte, é Atalaia Cash, aqui só falamos a verdade da palavra do Senhor. Interessante que meu pai, Alexandre Glória, ele vai dizer algo interessante que uma vez ele falou para mim. O meu Brasil é a minha África. Ó glória, olha aí. Que visão missionária, né? A gente vê que a pessoa que tem a compaixão pelas almas, que entendeu a revelação do Evangelho genuíno, ela compreende que onde ela está, ela é um missionário do Senhor Jesus Cristo. Estamos em missão. E é muita verdade que o pastor Rodrigo disse. Muitas das vezes, pastor Rodrigo, a gente vê que pessoas conseguem apoiar o pregador que nunca viu, só conheceu pelo YouTube, pelas redes sociais, mas não apoia o pregador dentro da própria igreja local. Apoia os pastores, né, que nunca conheceu, mas não apoia o próprio pastor lá que está orando pela ovelha, que está pagando preço, está ensinando, discipulando. Então a gente vê que é necessário investir, né, naquela pessoa que está perto da gente também, apoiar, incentivar, usar os meios que Deus nos concede para apoiar essa pessoa. Interessante sobre isso. Sobre o meu amigo, o que está acontecendo em muitas igrejas aí, sobre certas expulsões de demônios, manifestações de ocultismo dentro dos templos aí, forçando algo que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, usando o nome do Espírito Santo, esse chamado aí, culto de libertações aí, sem amparo das Escrituras. A gente vai caminhando aí, né, vendo, passando por alguns lugares, e a gente vê que tem muita coisa que é herdada do candomblé, de religiões de matriz africana, pessoas que saíram de lá e querem trazer costumes para dentro da igreja. Existe hoje uma teologia da libertação, um movimento neopentecostal, né? É um novo pentecostalismo. Esse neo significa novo. É um novo pentecostalismo, né? É um novo pentecostalismo. Saiu do meio das igrejas pentecostais, que é uma igreja boa, uma igreja sadia. A igreja pentecostal veio do fervor do Espírito Santo, levantada e cresceu, tem frutos por todo lugar. Mas esse modismo que está se levantando das igrejas neopentecostais, entrou essa teologia da neopentecostal, da teologia da libertação também, que vem com esse cunho do judaísmo, com alguns costumes da bruxaria, de religiões de matriz africana, e tem entrado no meio de algumas igrejas que não se contentaram com só as escrituras e querem trazer coisas ocultas, costumes de outras tradições, de outras culturas, para dentro da igreja, certo? Então, tem acontecido muitas coisas feias, né? Muitas coisas horrendas que a gente vê e fala assim, isso aqui não é pentecostalismo, isso aqui não vem pelo Espírito, isso aqui é forçado. Coisas, falas, as pessoas que estão praticando isso, a gente vê ali que não é o Espírito Santo falando, as pessoas às vezes até têm um certo tom de soberba, e Deus tem mostrado, né? Até na Bíblia Sagrada, pessoas que lêem a Bíblia têm esse discernimento, que o espírito do erro está agindo, há um espírito maligno que saiu da boca do falso profeta, vai sair, aliás, está escrito no Apocalipse, ali na sexta taça, que é um espírito de engano, de sinais e de prodígios. Tem muita gente que está profetizando, fazendo sinais e prodígios, mas é espírito demoníaco usando para enganar. Fica com essa palavra aí. Meu Deus. Interessante que o apóstolo Paulo fala, né? Que na igreja de Coríntios, que tinha muitas pessoas lá recebendo um outro evangelho, um outro Cristo, que não é o Cristo que Paulo pregou, e um outro Espírito, que não é o Espírito Santo, né? A gente vê muito isso nos dias atuais, num certo movimento, que na verdade é um movimento carnal e também diabólico. Por isso que o dom que é necessário é o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento espiritual, você vai discernir o que é aquilo que é de Deus, o que é do homem e o que é dos espíritos imundos.
Pastor Rodrigo Timóteo, meu amigo, e sobre a obra missionária, pessoas que têm um desejo da obra missionária. Eu conheço muitos irmãos, muitos amados irmãos, piedosos, homens de oração, que têm amor por almas, pessoas que têm um desejo, têm a chamada de missões, né? Desejo de ser enviado por Deus, ser enviado pela igreja, né? Para fazer missões. Qual que os tópicos necessários, as qualificações necessárias para a pessoa estar pronta e preparada para anunciar o Evangelho? Atos 13, como citado aqui, a Bíblia mostra que Paulo, no contexto ali de Atos 13, Paulo ele estava junto com Barnabé na igreja de Antioquia. Paulo tinha ali uma igreja, Paulo teve que se submeter a Barnabé, segundo o que a gente vê no texto e no contexto. O apóstolo Paulo estava orando e jejuando junto com outros profetas e mestres ali. Paulo, junto com Barnabé, estava ali na direção do Espírito e o Espírito falava. Primeiramente, a pessoa, um tópico aí importante, é a pessoa ir na igreja onde o Espírito fala. Não na onde a carne fala, não na onde o neopentecostalismo que te impõe coisas, impõe entregas, dá porque Deus vai fazer. Entrega tanto no altar porque o altar vai devolver. Isso é o neopentecostalismo. Não é voluntário, não é por aquilo que a fé gera, que o Espírito Santo te faz entregar biblicamente falando, mas é por aquilo que a liderança ali está impondo, coisas distorcendo a palavra, certo? Então, dito isto, tem que ir para um lugar onde o Espírito Santo fala em Atos 3 ali, o Espírito diz: separai para a minha obra, Barnabé. Porque se o Espírito Santo não tiver voz na igreja onde você está congregando, infelizmente você vai ser só uma massa de manobra. Infelizmente vai ser só mais um membro ali no banco para satisfazer quem está lá no altar ali. Porque infelizmente hoje em dia está desse jeito. É só pessoa, uma plateia, tem pastores que só querem uma plateia para escutar lá o pregador mor, o pastor mor lá. E só ele tem oportunidade, ele tira oferta. Hoje está assim. Então não é usado o corpo, não tem os 5 ministérios, entende? Então temos que tomar cuidado com esse movimento, que para mim é uma seita, porque a igreja é comunhão, cada um tem o seu papel, e a gente tem que fazer igual está na Bíblia. Isso é uma coisa muito séria. Paulo, além disso, ele estava numa igreja que tinha o Espírito Santo, uma igreja que estava em crescimento, que tinha outros ministérios, né? Que tinha outros profetas, mestres, ou seja, não tinha só ele. Entendeu? Então você tem que ir para uma igreja onde tem as oportunidades, porque talvez você está num lugar aí que não tem oportunidade para ninguém é reconhecido, é só o Papa lá, né? O pastor Papa. Só o rei. Ele é o rei lá. Então, assim, tem julgo que você está se metendo aí, irmão, que você nunca vai crescer. Sai dela, povo meu. Por quê? Porque, primariamente, antes de tudo, tem uma frase que é célebre, né? Ela diz assim que não procura uma igreja mais próxima da sua casa, procura uma igreja mais próxima da Bíblia. Então, se a tua igreja, aí onde você está, o Espírito não fala, não segue a palavra, o que tu está fazendo aí? Tu está seguindo a homens. Agora, eu não estou falando aqui para você sair assim, mas se está fora da palavra, foge daí. O próprio Paulo falava: não coloquei em comunhão com o incrédulo, não se coloquei em julgo desigual. Sai daí. Deus ele fala: sai daí, povo meu. Então, irmão, não fica pegado a homens, não. Confronta essa palavra, confronta, mas sai daí. Igreja onde o Espírito fala, onde tem servos e homens e mulheres de Deus, onde tem a palavra, o Espírito Santo ele vai te levantar sem precisar fazer força. Outro ponto importante, né? Aí vem agora a sua parte. Seja orando e jejuando como Paulo e Barnabé estavam, né? Tem a sua parte. Esteja lendo a palavra. Nas pequenas oportunidades, aproveita. Esteja evangelizando. Eu, na minha época mesmo, quando eu almejava o ministério, né? Não era reconhecido como pastor, estava na praça, live todo dia, estudando a palavra, pregando. Fiz um curso de teologia, né? Fiz outros seminários, aperfeiçoando, e escola dominical, doutrina, e tem que permanecer assim. Né? Então você faz a sua parte, esteja no lugar certo, na hora certa, na direção do Espírito Santo, você tendo comunhão com Deus, ninguém te para, meu irmão. É forte. Tem a voz do Espírito Santo. Interessante que é algo muito forte que você falou aqui sobre a voz do Espírito Santo. Paulo e Barnabé escutou a voz do Espírito Santo. E a igreja de Antioquia é a igreja missionária, a igreja bastante equilibrada, né, pastor? Uma igreja onde tinha pastores, onde tinha mestre e profeta, tinha revelações, tinha poder, tinha fervor, mas tinha doutrina, tinha ensinamento bíblico, né? Interessante que aonde tem esse equilíbrio, nós falamos que desde começou o equilíbrio, o Espírito Santo ele se faz notório, e a igreja ela tem que escutar a voz do Espírito Santo. Interessante, as 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, sempre Jesus vai enfatizar que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Então, temos que escutar, e o Espírito Santo, como falou bem o pastor Rodrigo, ele não vai contra a palavra do Senhor, mas ele dá testemunho da mesma, né? Falei que a palavra é o verbo é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a espada e o Espírito Santo é a palavra de Deus. E devemos também ser como os bereanos, né? Examinar tudo, né? Temos que examinar. Os bereanos estavam examinando o que Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo, e estava examinando ali um homem que tinha compromisso com a palavra. Temos que aproveitar as pequenas oportunidades de estar preparados. A Bíblia mostra ali em Atos 8, isso aqui é muito forte. Felipe está em um avivamento ali em Samaria, né? Ele foi espirrado ali, eu costumo dizer que ele foi como Jonas, né? Vomitado ali, o peixe jogou ele ali, né? Ou seja, a perseguição jogou, espirrou ele ali para dentro de Samaria, e em Samaria começa a evangelizar. E a Bíblia diz que os sinais seguiam ele. Lembra de Marcos 16? Não é só o 15 de pregar, mas os sinais vão seguir. Quando você fazer o que Deus te mandou, vai ter poder, prodígios e maravilha. Está no texto, Atos 8. Só que aí o ministério de Filipe está fluindo lá. Essa gente está aberta, paralítico andando. O negócio está acontecendo, mas de repente o Espírito fala. Desce para o deserto. Mas Senhor, está fluindo aqui está fluindo a multidão. Olha o tanto, eu estou aqui no Gideão, eu estou na sede do Brás, eu estou na sede do Belenzinho. Está rotado, as agendas estão fluindo pelo Brasil. Deus fala, vai lá para o deserto de Gaza. Quando ele chega lá, ele está preparado, ele entende de um mistério. Quem estava precisando desse mistério que Felipe entendia? Quem está precisando dessa escatologia que você sabe? Quem está precisando desse discipulado que você tem? Tem um eunuco lá precisando. Mas Senhor, o Senhor tirou eu do meio de uma multidão, vai atrás de um homem só? É porque você não sabe quem é esse homem e o que Deus vai fazer através da vida desse homem. Aquele eunuco, diz os historiadores que ele era um africano, certo? Ele era um africano. E esse eunuco, ele não estava entendendo o texto, né, de Isaías, ele estava lendo o texto, Isaías 53, e Filipe chega ali e começa a explicar, porque Filipe entendia tudo que estava acontecendo, o que aconteceu com Jesus, ele traz a explicação, a aplicação, ali ele traz aquela explicação, ou seja, tem pessoas que Deus vai te usar ali por um momento, para você ensinar ali uma palavra, talvez uma palavra de conhecimento que tu tem ali, Deus vai te usar ali para o e aquele eunuco voltou para Candace, né, para a região ali africana, e os historiadores falam que aquela região, através da vida do eunuco, foi evangelizada. Talvez você não ganhe Candace, mas você vai ganhar um eunuco. Talvez você não ganhe a África, mas você vai evangelizar alguém pela Vila Margarida, pela cidade de Kemi, pelo Ferraris, pelo Alto Tietê. Deus vai te apresentar algum eunuco que está precisando de entender um versículo. E esse eunuco vai ganhar a África para Jesus, e o reino vai promover. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Por isso que tem que estar preparado, né, Felipe? Ele traz uma hermenêutica ali, apresentando um Cristo, né? Trazendo aquela revelação de Cristo. Ele pergunta para o eunuco, né? Entende tu que lê? Olha aí. Tem que estar pronto, então, para exercer o ministério, né? E muitas vezes, pastor, ninguém quer estar no deserto. E às vezes é no deserto que é onde tem maiores manifestações de Deus. Né? A gente vê isso na vida de Moisés, na vida de Elias e na vida também de Felipe. Às vezes não é uma multidão, mas uma alma vale mais que um todo. Talvez você não vai ganhar Gadara, mas vai ganhar o gadareno que vai evangelizar a Gadara toda. Louvado seja Deus. Coisa boa esse bate-papo aqui. Meu amado irmão, e sobre esse evangelho aí? Um evangelho diferente aí, né? Um evangelho que não é o evangelho genuíno de Cristo, é o evangelho que Paulo pregou, que a igreja do primeiro século foram martirizados, crucificados, decolados, devorados no Coliseu, que morreram. Esse evangelho chega até nós, o evangelho genuíno. Um evangelho que as pessoas têm pregado, um evangelho sem cruz, sem porta estreita, sem sofrimento pela causa do reino. Um evangelho que ensina, muitos pastores têm ensinado aí, esse falso evangelho, que ensina as pessoas a ganhar o mundo todo, a conquistar o reino todo, faz dos membros empresários, né? Evangelho triunfalista, mas todavia, aquelas mensagens coach, fraca, pastor forçando lá os louvores, lá no antropocentro, como no centro, forçando profecia, esse evangelho falsificado aí, que em muitas igrejas de porta lá tem sido pregado, porque muitas pessoas não estão prontas, pastor Rodrigo, para sofrer, para entender esse evangelho de sofrimento, de cruz, de poder, mas poder para sofrer pela causa do reino, né? Porque essas pessoas não calcularam o preço. Fala sobre essa mensagem do preço que temos que fazer. Essa mensagem conscientiza os irmãos. Exatamente. Lucas 14, o irmão está fazendo referência a um texto que eu costumo, acho que eu já preguei já umas 20 vezes. Umas 20 vezes. Parece que está uma frase, acho que é Billy Graham. Foi Billy Graham ou foi John Wesley? Que falou que o sermão fica bom só depois de pregar. O sermão dele ficou bom depois que ele pregou a 100ª vez, aí o sermão ficou bom. O próprio apóstolo Paulo usava isso, né? Não deixe de falar as mesmas coisas. Pedro falou isso na segunda carta. Não deixe de vos repetir a mesma coisa, porque é a palavra de Deus. Enfim, Deus tem dado uma direção. Isso, eu tenho até repetido muito isso. Quem me conhece sabe. As pessoas que me acompanham, é poucas, né? Nossos amigos, familiares. Que
sobre a conscientização. Lucas 14, verso 25, havia uma grande multidão que seguia Jesus. E essa grande multidão, segundo que a Bíblia revela ali, era de discípulos e pessoas simpatizantes que estavam ali por conta que Jesus profetizava, fazia milagres, tinha grande autoridade nos seus ensinamentos, ressuscitava mortos. Então aquela multidão que via aqueles prodígios, multiplicação de pão, peixe, sinais maravilhosos, chegaram até o ponto de dizer, vamos levantar ele como rei, né? Porque Jesus era fora da curva, né? Realmente eles disseram, se levantou um profeta entre nós, para eles reconhecerem isso, né? Alguns diziam, será que ele é o Jeremias? Será que ele é Elias? Ou João Batista ressuscitou? Né? Então as multidões viam isso, só que aí Jesus parou para falar, olha, eles estão achando que é só oba-oba. Então eu preciso ser responsável. Jesus está precisando, nos dias de hoje, de pregadores responsáveis. Não adianta você ter multidão na sua igreja, mas você não conscientizar ela o que é o Evangelho. O que vai acontecer, quais são as consequências, o resultado de a pessoa ser cristã. Então Jesus viu aquela multidão que estava alvoroçada por conta das coisas que ele fazia, por conta dos milagres que ele produzia, e achou que o Evangelho era só isso. Não só isso também, né? Mas as pessoas também estavam querendo que ele derrotasse Roma, né? Matasse os soldados, acabasse com aquela guerra ali que estava acontecendo, aquele jugo que Israel estava. Então chegou Jesus, o Salvador da Pátria. Glória a Deus, ele é o Salvador da Pátria. Só que ele não faz as coisas no nosso tempo porque ele tem propósitos. Então tem hora que ele permite nós sofrer, permite doer, não vai chegar no tempo que a gente quer. Ele deixa Lázaro morrer 4 dias. Ele deixa os jovens entrar dentro da fornalha, ele deixa você entrar junto com o leão com fome ali, mas ele faz o leão jejuar, aleluia. Ele te deixa passar por alguns naufrágios, barco quebrar, você fica ansioso. Então, as pessoas não contam essa parte. As pessoas não contam que tem os sofrimentos, que Deus permite a gente entrar dentro de fornalha, que Deus manda a gente para os desertos, que Deus tira nós de alguns lugares cheios para ir para alguns desertos, às vezes passar até um pouco de fome. Passa! Eu tenho isso. E Jesus, olhando para aquela multidão, ele parou para conscientizar ela. E ele vai dizer, olha, se alguém realmente é meu discípulo e quiser vir após mim, vai aborrecer pai, mãe, esposa, irmão, irmã. Quando Jesus cita essa classe, família próxima, irmãos, mãe, pai, até esposa, ele está dizendo que a guerra vai começar dentro de casa. Tem hora que a gente pensa que a guerra começa longe, mas começa dentro de casa. Se a tua esposa, se teu esposo é crente, glória a Deus, você não está em julgo desigual. Mas mesmo assim ainda tem muita gente que tem um título de crente que ainda não é espiritual. E aí você passa por algumas guerras. Porque a pessoa às vezes é explosiva, não tem temperança, não tem mansidão, não defende o propósito da missão. Talvez Deus coloque uma missão para você, vai até Minas. A esposa, não vou não. Atrasa. Entendeu? Porque ela não tem a mesma visão, ela não está na mesma direção. Às vezes ela vai ver Deus falar, mas vai retrucar. Porque a fé dela é falha, ela quer ficar em Sodoma. Ela olha para trás, meu Deus, dá uma palavra. Ou seja, ela não é espiritual, ela não tem a direção de Deus. Então, qual é o sentido aqui, gente? Que muitas pessoas não vão seguir, não vão colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e elas vão ser pedras de tropeço para a tua vida. Por isso que Jesus olha para Pedro e fala, tu és para mim como pedra de tropeço. Porque Pedro olhou para Jesus e falou assim, não vai para a cruz não vai até Jerusalém não, livra-te, vão te matar, não vai não, Jesus. Sem cruz, sem sofrimento. Poupa a tua vida. Você não é todo poderoso, que mistério é esse que você está querendo? Mas se Jesus não se sacrifica, se Jesus não vai até o Calvário para o seu sacrifício, ele não salva. Então tem muita gente querendo pular, esse evangelho coach está querendo pular os sofrimentos tem sofrimentos que são necessários para que o evangelho avance. No caso de Jesus, o ministério dele era aquele, para que houvesse salvação. Só que o diabo é assim, né? O diabo sempre vai querer usar alguém para implantar algo carnal, algo que é só facilidade, algo que é só para sua glória, algo que é só para benefício do homem, mas não tem propósito espiritual. E aí Jesus, trazendo esse ensinamento, vai aborrecer sua própria vida, vai aborrecer pai, mãe. Por quê? Porque nem todo mundo vai querer carregar a cruz. E aí Jesus fala bem assim, se você não leva a sua própria cruz, ou você não aborrece, você não pode ser discípulo. Então o que Jesus está dizendo? Tem muita gente vivendo que tem nome de discípulo, mas não está aborrecendo ninguém. É tudo paz e amor. Porque são os pregadores do politicamente correto, né? Não, a mensagem tem que ser mais polida, senão eu vou perder a agenda, senão eu não vou, no final do culto o pastor não vai me dar oferta. Então alguém pode me bater lá no meio do culto, lá, se levantar, né? Porque a pessoa quer agradar o mundo, mas Jesus disse, se você é meu discípulo, vai aborrecer. Aí os discípulos se levantaram e falaram para Jesus, a mensagem que está pregando é tudo, o povo está indo embora. A igreja está esvaziando, não vamos dar o dízimo não. Na hora da palavra inicial, deixa no final, depois que nós recolher a oferta, aí você termina de pregar esse sermão duro, aí Jesus fala assim, vocês querem ir embora também? Ou seja, o que Jesus estava falando? Deixa a ovelha ir embora, mas eu não mudo a mensagem. Jesus, ele negocia deixar a ovelha ir, mas não negocia mudar a mensagem, porque passa o céu, passa a terra, mas a mensagem, ela não passa. Então, irmãos, o evangelho, ele confronta.
as pessoas não vão querer ficar perto de você se você põe o reino de Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que vão sair, como aquela multidão que começou a sair, os discípulos olhou e falaram, Jesus, estão indo embora. Os discípulos não estavam preparados para perder, né? Os discípulos não estavam preparados para perder, Pedro não estava preparado para perder. Pedro olhou e falou, não, Jesus, poupa de medo, Jesus, a palavra está dura. Aí Jesus falou, então você quer ir, Pedro? Aí Pedro falou, para quem eu vou? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra é dura, mas Pedro reconheceu, é de vida eterna. Então Jesus precisa ensinar muita gente a ter essa consciência. Ele precisa conscientizar muita gente, que por mais que vai doer em algumas pessoas, algumas pessoas da sua própria casa vai te perseguir, vai se aborrecer com você. O importante é que você está agradando a Deus, que você está buscando o reino de Deus. Então fique tranquilo, importa antes agradar a Deus do que aos homens, disse Pedro, disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas 1:8, Gálatas 1:10. Pedro disse lá, né, depois de sair da prisão, depois de ter sofrido perseguição, aí, açoites ali, saiu de uma prisão, e ele falou, eu agradeço a Deus por ser participante dos sofrimentos de Cristo, por causa da palavra. Louvado seja Deus. Isso é discipulado, né, pastor? Isso aí é um discipulado necessário, né? É ensinar as pessoas que ela conscientizar as pessoas sobre isso. O evangelho é prático, o evangelho é isso. Às vezes as pessoas lêem esses textos assim, mas o que é isso? Que parábola é essa? Que é isso? É parábola da semente, de custo, de construir torre, fundamento. É para que isso aqui? Será que isso aqui é passado? Eu trabalhei uma vez para uma moça aí, marqueteira, de marketing rica, conheci, trabalhava com Lula, mulher, trabalhava de cuidador, cuidava do marido dela. Ela falou assim, essas coisas da Bíblia antiquadra. Ela viu estudando, ela viu vendo lá, toda vez eu estava lendo a Bíblia, o marido dela estava dormindo, aí eu parava para ler a Bíblia. Ela falou, essas coisas aí é antigas, difícil de entender, já faz 2000 anos. Você acredita nisso? Isso já é passado. Ou seja, né, o mundo não entende as coisas do Espírito. Os esclarecedores. Né? Não entende a palavra, desmerece a palavra, mas a palavra ela é viva, nós vivemos ela na prática. Jesus alertou tudo que nós ia passar, Jesus conscientizou. Jesus está procurando pregadores que conscientizem. Jesus está procurando pregadores que conscientizem suas ovelhas. O evangelho é isso. E prepara eles para suportar. Aí que entra, né? Será que todos podem ser discípulos? Será que todos podem fazer o lead? Somente aqueles que suportam. Paulo olhou para Timóteo. 2 Timóteo 1:8 ele vai dizer, Timóteo, suporta comigo, sofre comigo. Ou seja, vem Timóteo, sofre comigo Timóteo. Paulo estava numa masmorra, com decreto, vai morrer a qualquer momento, não sabia o dia nem a hora, né? Mas a qualquer momento ia sair ali o mandato ali, os guardas iam buscar ele, e ele iria ali pôr a cabeça naquele lugar aí e ia ser decapitado. E aí Paulo estava falando para Timóteo, vem Timóteo, eu não estou te chamando para consequência não, mas assim, vai acontecer, vem que você vai sofrer também, meu filho, porque o evangelho é cruz, e cruz é instrumento do que, meu pastor? Meu Deus, é de Marte, né? Cruz é instrumento de morte, gente. Cruz não é instrumento de algodão não, não é de massagem, não é travesseiro, não é bombom, não é açúcar. Deus nos deu uma espada, né? Espada é para cortar. Meu Deus. Então o evangelho já te prepara para você ser um soldado. Sofre como um bom soldado de Cristo. Então a proposta do evangelho aparentemente não é boa, né? A gente vê esse evangelho triunfalista aí que não tem nada a ver com aquilo que nossos amados irmãos viveram, sofreram, derramaram seu sangue, e cada sangue derramado nos coliseus era almas que ia se converter lá na frente. Interessante que aconteceu no ano 64, ali no Império, ali, quando jogavam os cristãos ali no Coliseu, os cristãos eram mortos ali, o sétimo imperador falou para o seu general, eles louvam, eles gostam de morrer, eles louvam, e muitas pessoas da plateia do Coliseu de Roma estavam se convertendo, né, através daquilo que eles estavam vendo, o testemunho deles sacrificando. Interessante que o general vai dizer para o seu imperador, os cristãos, eles sabem morrer, né? Na verdade, o viver é Cristo e morrer é lucro, é a visão que o nosso cristão tinha. Para encerrar, pastor Rodrigo, sobre o arrebatamento está próximo, o arrebatamento, as coisas estão sendo montadas para o cenário atual para acontecer o arrebatamento, e qual que é a mensagem que o Senhor tem para entregar para os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo através das redes sociais, qual que é a mensagem oportuna para o momento presente? Jesus disse, concluindo a parábola das 10 virgens, Mateus 24, verso de número 13, Mateus 25, verso 13, ele diz, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Ou seja, a palavra era concernente à parábola, né? As virgens tinham que estar em vigilância, e a vigilância ali, segundo a parábola das virgens, é estar com as suas reservas e com as suas lamparinas preparadas. Então, a resposta para nós, para a nossa geração, a mensagem é estar vigilantes e preparados. As virgens preparadas alcançaram o seu objetivo, que era se encontrar com Jesus. As loucas não tinham azeite, não tinham preparação, não estavam em vigilância e não se encontraram
com Jesus. É interessante notar que as virgens prudentes, elas podiam dormir. Sabe por quê? Porque elas estavam preparadas. Mas as loucas não. Tem muita gente despreparada que está dormindo. O sono é inevitável. Uma pessoa que paga o preço, uma pessoa que ela pode dormir. Agora, uma pessoa que não paga o preço, tem muita pessoa que não paga o preço e está dormindo. Ou seja, ela não se preparou. Tem muita gente que não está se preparando. Então, a palavra hoje é vigilância. Se preparar, estar preparado, é como a questão de José, né? Deus preparou José para aquele momento, deu uma interpretação ali daquele sonho e disse, ó, se prepara, porque vai vir um tempo de seca. Ou seja, as virgens prudentes, elas se prepararam, mesmo que elas estavam dormindo, mas elas estavam preparadas. Agora tem gente que não está se preparando e está dormindo. Ou seja, o descanso, você pode ter seu descanso, irmão. Porque você está preparado, você já se preparou como o José, preparou o Egito, guardou o celeiro, guardou o seu azeite, porque talvez o tempo da fome vai vir, o tempo do sono vai vir, você está ali perseverando, você tem o seu, você pagou o seu preço. Então, essa é a mensagem, está preparado, vigilante, se prepare, porque aí Deus falava bem assim comigo uns tempo atrás, que quem não tem azeite não suporta levar a cruz. Quem não tem azeite não suporta levar a igreja até o noivo, se perde no caminho, não consegue ir até o caminho, porque o azeite é necessário para que a lâmpada esteja acesa, para que você consiga ir até o final, mas quem não tem azeite não consegue ir até o final, não suporta, não consegue andar 1 milha, não consegue andar 3 milhas, não consegue liberar o perdão, não tem o amor, precisa de ter o azeite, até porque Jesus ele usa essa palavra, da parábola das 10 virgens, ele fala sobre a preparação, né? E aí ele fala que 5 estão preparadas e 5 não estão preparadas, é como a parábola dos 2 fundamentos, né? Aquela dicotomia. Sempre Jesus vai usar a dicotomia, né? Para falar de estar preparado, não está, de prudente e não prudente, né? Ou seja, insensato. Então, quem ouve e pratica, ou seja, quem está obedecendo o evangelho é a virgem preparada. Aquele que tem amor, aquele que tem mansidão, aquele que suporta a perseguição, aquele que paga o preço, aquele que suporta a cruz, aquele que suporta a perseguição, as afrontas. É a virgem preparada. É o evangelho, né? Então, se no final, aí que está, a parábola das virgens é linda, né? Porque se no final dos tempos, depois de 2.000 anos de história, ou não sei quantos Jesus disse, se for 3.000 anos, enfim, não vou falar dia nem hora, mas depois de 2.000 anos de história, a gente não está preparado, é porque a gente não guardou, não está como prudente, né? Mas que a gente venha estar preparado prudentemente. É muito forte. Interessante como o pastor estava aqui trazendo sobre esses sermões aqui, veio uma conclusão aqui pelo Espírito Santo na minha mente, sabe? A gente vê que o evangelho tem uma conclusão, né? Jesus sempre traz a refutação da pessoa e traz lá o contraste de um e o contraste do outro. Ou seja, ovelha e bode, prudente e loucas, trigo e joio. Ou seja, está sempre uma conclusão. Qual que é a conclusão? É estar pronto, é estar preparado. É a pessoa que colocou a mente no reino de Deus, porque tem a mente de Cristo, colocou o coração, porque onde está seu coração, aí está seu tesouro, está seu tesouro, aí está seu coração. É a pessoa que vive e ama genuinamente Cristo, né? Porque nasceu de novo, é uma nova criatura. Meu amado pastor Rodrigo Timóteo, passa suas redes sociais aí para os nossos amados irmãos, né? Passa aí suas redes sociais. E eu quero trazer um dia aqui, trazer você e sua esposa aí para falar sobre experiência com casamento, né? Amém. Trazer um tema aí sobre casamento aí. Você aí que está assistindo com seu marido, com a sua esposa, envia para o grupo da família essa live aqui, maravilhosa, esse bate-papo aqui, porque vai ter chegar aí coisas boas nesse canal aí, sobre casamento, algo muito importante, né? Passa as redes sociais aí, Instagram e YouTube. Instagram e YouTube é @Rodrigo Timóteo Oficial. Rodrigo Timóteo Oficial. Facebook, Rodrigo Timóteo. Segue aí, Rodrigo Timóteo, vai lá no canal do nosso pastor Rodrigo Timóteo, tem coisa boa lá, tem coisas maravilhosas sobre escatologia, temas sobre o Evangelho de Jeremias, uma pessoa, um pastor que tem compromisso com a palavra do Senhor, segue lá, curte, compartilha, se inscreva, né? Faz perguntas lá, entra, colabora, né? Para que o reino do Senhor venha a ser avançar através das nossas redes sociais, para a glória do nosso Deus. Meu amigo pastor Rodrigo Timóteo, muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. E logo menos a gente vai ter aqui um casal abençoado aí falando sobre casamento, hein? Compartilha essa live, meus amados irmãos, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, que Deus venha te dar graça, força, que você venha estar pronta para o arrebatamento que pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. O importante é você estar pronto e preparado. Shalom, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.